Meu Deus. Tecnologia às vezes deixa-nos ficar mal, não há problema. Bem, por onde começar? Se é por pôr-me de joelhos e pedir desculpas, se é ir beber o copo de água, se é tirar a roupa, está cheio de calor. Mas Não, pronto, pá, fogo. acontece, acontece, A ver se isto acontece. não quebra, pá. Desculpa lá, está bem? Não há problema. Foi aqui um erro técnico. Acontece, os erros técnicos acontecem, infelizmente. Pronto, vou fazer o que a minha psicóloga diz, respirar fundo e aproveitar aqui o momento. Como estás? Estás boa? Tudo bem. Tendo Está em tudo. consideração os tempos em que vivemos, não me posso queixar. Exato. Estou na Figueira com os meus pais já há mais de 30 dias, cheguei no dia 1 de Abril Boa. e não me lembro a última vez que estava aqui tanto tempo Tanto consecutivo. tempo. Então, Ia-te perguntar isso, quando é que foi a última vez que estiveste tanto tempo aí na Figueira? devia Mas ter não te uns lembras? 15 ou 16 anos. Então, Ih, ainda antes antes de de começares. começar Exato. a E os vida teus pais, louca. estão tudo bem com os teus pais? Está tudo bem, Paulo graças a Deus. também, teu Sim, sobrinho, devem está tudo estar fixe. radiantes, Eu né? ainda não os vi, porque não, eles estão em Leiria, nós ainda não nos vimos. Ah, Eu cheguei dia 1 de Abril, estamos a tentar a ver se para a próxima semana nos vemos, porque ok. isto temos que estar com todas as restrições do governo e agora que Boa, as coisas já estão a abrir, vamos lá ver se nos conseguimos ver. boa, boa. Estás a respeitar as regras, isso é que é preciso. Tem que ser, tem que Não ser. parando. Cada um tem que fazer a sua parte. Exato, cada um tem que fazer o que lhe compete. Pô. Exatamente. Custa, mas pronto, depois nós vemos de, no Ou futuro. fazemos agora ou pagamos mais tarde. Então eu Exato. prefiro fazer agora. É. E como é que estás a lidar com a pandemia? Tipo, o teu dia típico, como é que é? São todos iguais. Z. É? Levantar, comer o Podes pequeno partilhar? almoço, sair com a Exato. cadela mais ou menos 30 minutos, volto para casa, vou fazer o meu treino que desde que mesmo com a confinação tínhamos aqui sair para fazer exercício e na Exato. Figueira temos aqui uma praia e um calçadão, como dizem os nossos irmãos brasileiros, que é um espetáculo, então vou sempre uma Sim. hora e meia, 2 horas fazer uma caminhada, uma corrida devagarinho, uns exercícios. Bem. Volto a casa, tomar banho, comer, trabalho muito do telefone. Se Exato. conseguir, se não estiver muito ocupada, ponho algumas coisas na televisão, um filme, uma série, Boa. e é assim que passa o tempo. Não, Ah, não há mais nada para fazer. isso é que é preciso, é manter-nos ocupados. Sim, é igual, toda a gente que fala também é um bocado assim, é a rotina, acabas por encontrar uma rotina, Exato, pronto, fora das tuas rotinas anteriores, não é? sim. Mas pronto, ainda por cima o teu estilo de vida que deve ser super agitado. Podes-nos contar o que é que tu fazes agora? Partilhar? Eu costumo sempre muito trabalhar do telefone, porque eu sou agente desportiva, represento jogadoras que estão na WNBA e também na Europa. Portanto, quando elas Boa. saem da universidade, dependendo do mês, o meu trabalho é diferente, ou estou a recrutar as jogadoras que estão a sair da universidade, ou estou a encontrar-me com elas, ou estou a ir ver os jogos, ou estou aqui por Sim. Europa a ir visitar algumas jogadoras. Então, depende do mês, o meu trabalho é um bocadinho diferente, mas ando Boa. sempre de um lado para o outro e é muito com o telefone. Então, agora que estou obrigada a estar em casa, é complicado. Mas eu também adoro estar em casa e Sim, não, mas eu gosto de estar em casa para ver os jogos na televisão, não é? E agora é uma coisa que nos tem roubado esse prazer de ver os jogos, mas pelo menos temos o pronto. Last Dance do Michael Jordan para ver todas as segundas-feiras, que já não Exatamente. é mau. É. Bem, aquilo está a ser um espetáculo. Há coisas. A nossa geração, por exemplo, a nossa Sim. geração que seguiu aquela, pronto, aquela década dos 90 Sim, que mas agora temos mais vê. informação que não tínhamos Exato. na altura, não é? Então nós só Sim, e víamos. agora, não, é isso que eu estou a dizer, é isso que na altura nós não tínhamos esta informação, Claro. sabíamos que ele era o melhor, sabíamos que a equipa dos Bulls era a equipa, mas agora começa a perceber porquê e o que é que eles passaram Exato. exatamente, mas pronto. E nada. E tinha aqui algumas perguntas, para te fazer, em relação a como é que tu começaste. Pronto, toda a gente já sabe como é que começaste e pronto, e a tua trajetória. Acho que não quero te fazer repetir outra vez a tua história, porque muita gente já sabe, mas queria que nos contasses um bocado no início, quais foram as dificuldades que tu sentiste mais, ou nas decisões que tiveste que tomar,
ou depois de ter tomado essas decisões, lembro que tu, pronto, estavas naquela célebre equipa do Carja Amor, não é? Uhum. Sim, foram para Sim, Rio Santarém, Maior. Rio Rio Maior, Maior. exatamente, Rio Maior. E pronto, que dificuldades é que tu sentiste nessa altura, pronto, de afastaste da tua família, das decisões que tu tomaste? Sabias que era aquilo que querias fazer com aquela idade? Foi desde os 15 anos, não foi? Sim. Que vocês foram. Conta-nos um bocado como é que foi essa primeira Sim, grande decisão. a primeira decisão é, primeiro tens de ter o apoio da família, não é? Dos pais para ver uma rapariga com 15 anos a sair de casa, para ir embarcar numa coisa que era inédita em Portugal, nunca tinha sido feita, mas sabiam que estava Exato, em boas mãos, estávamos com o pessoal da Federação e estávamos a preparar para uma coisa também inédita, que era ter o Campeonato da Europa aqui em Portugal. Então, claro, exato. os meus pais, desde o primeiro dia que eu comecei a jogar basquete, foram sempre uns pais que me apoiaram imenso e sem o apoio deles, a certeza que não conseguia chegar onde cheguei. Mas é claro, nós Exato. tínhamos saudades de casa, mas os meus pais vinham sempre ao fim de semana ver os jogos, então as saudades iam diminuindo e estávamos bem. Tínhamos um grupo de raparigas que era bastante simpático e acho que nos divertíamos bastante. E para mim o mais difícil foi depois ir para os Estados Unidos, que era um sonho que eu tinha já, que acho que o meu irmão me passou, ele nunca foi, ele é que tinha o sonho americano e depois Exato. passou-me a mim, ele acabou por nunca ir. E isso já é mais difícil, porque os meus pais não podiam vir visitar-me ao fim de semana, não é? Pois Então, é. isto é em 94, não havia internet, eu não podia chegar ao FaceTime, ao Instagram, ou ao Exato. Facebook, não havia nada dessas coisas, a internet estava apenas a começar. E isso para mim foi sempre o mais difícil, deixar a família e ir um bocadinho ao desconhecido, é um bocadinho um passo no escuro, uma pessoa não sabe Yeah. se vai conseguir ter sucesso e êxito, mas quem não arrisca não petisca, e eu sabia que ia atrás dos meus sonhos, então estava sempre a tentar conseguir aquilo que eu queria, que era evoluir como jogadora de basquete e tirar o Sem curso dúvida. e essas coisas todas. A adaptação ao estilo americano. Que diferenças é que encontraste? A primeira grande diferença foi o consumo de tudo, não é? Desde horas de treinos, que passaram daqui, nós Exato. treinávamos 1 hora e meia, porque vinha uma outra equipa que vinha a treinar depois de nós e nós tínhamos que sair, nem sequer se podia fazer mais um lance livre, tínhamos que sair do campo rápido e fomos de 1 hora e meia, se calhar às vezes 3, 4 vezes por semana, a treinar 3 horas por dia. Tínhamos pesos de manhã, tínhamos aulas, tínhamos study hall, que é estudar e fazer os trabalhos de casa depois dos treinos. Então era tudo um bocadinho mais a sério, mas também tinha que ser, porque também era outro mundo e às vezes para termos mais êxitos temos que ir para outros patamares. E foi isso, o Claro. primeiro choque foi os treinos de 3 horas e eu assim, esta porcaria nunca mais acaba. E não, e não quase não podíamos beber água, eu assim, tenho uma sede, e eu tentar esconder um copo de água debaixo de trás da tabela para às vezes ir beber. Mas sim, foi o primeiro choque, foi esse, mas eu tentei ir sempre com uma mente aberta para fazer Exato. novas amizades, para me integrar bem na cultura americana, que eu também, o meu irmão tinha sempre jogadores americanos na equipa dele, estavam sempre em minha casa, então eu já estava habituada, Já dominavas a falava, língua? Já dominavas a língua? já falava inglês, claro, não tão bem como falo hoje, mas Sim. já não. Às vezes uma pessoa tem um bocado de vergonha se dá uma Exato. patada no inglês, mas eu tentei sempre não me preocupar com essas coisas, que era para continuar a avançar. Sim, eu lembro quando eu fui, a partir do momento que eu perdi essa vergonha de dar essas patadas, foi quando o meu inglês Claro. evoluiu muito, mas pronto. E, e os pavilhões, conta-me dos pavilhões, como é que eram, como é que foi a tua reação quando... Porque eu lembro de vos ver jogar, pronto, não era pronto, muitas vezes, mas quando podia ou quando ia aos Estados Unidos, ainda, Sim. ainda havia assim, alguns jogos da televisão, quando eu O ainda estava lá. nosso, nós tínhamos um pavilhão de treinos, que era normal, nada de especial. Outra vez lembrar que já tenho uma certa idade e que isto foi em 94, portanto não havia as condições que há hoje, quer dizer, comparadas com o que eram umas condições extraordinárias, e o nosso pavilhão era também bastante pequeno, só levava 5.000 pessoas, que para os É, Estados Unidos, para a grandiosidade dos Estados Unidos, é um pavilhão pequeno, sim. relativamente pequeno. E também era um bocadinho velhinho, era a Field House, e era onde nós jogávamos, e quando eram jogos assim bons, não é? Sim. Estava cheio, cheio, Cheio. cheio, cheio.
e foi uma sensação enorme. O pavilhão já não existe agora, eu já voltei ao Dominion, foi posto abaixo e eles agora têm um pavilhão como deve ser, com 15, 17 mil pessoas, Sério. que não tem nada a ver com o pavilhão onde nós jogamos. Sim, como é que foi o regresso quando retiraram a tua camisola? Foi bom, uma pessoa quando vai, acho que nunca. Quer dizer, eu tinha alguns objetivos, mas havia objetivos que eu não tinha, se calhar alguns nem sequer sabia que existiam, ser All-American, ou ser isto, ou ser aquilo. Exato. Para mim, o meu objetivo era. Eu tinha três objetivos: crescer como mulher, crescer como jogadora e tirar o curso. E depois voltar para a Europa. Eu, quando fui, não havia WNBA. Exato. O meu objetivo era voltar para a Europa e jogar profissional aqui. Então, também tive um bocadinho de sorte no timing de tudo, porque eu fui em 94 e a WNBA começou em 97 Fantástico. e quando me retiraram a camisola foi dia 21 de novembro de 1998, acho eu. Foi engraçado porque foi no dia 21, elas jogaram contra Texas Tech, ganharam de 21 Ei, alright. e o meu número era o 21, então acho que estava nos Estava astros lá. escrito, estava Estava escrito, escrito. estava escrito. E conta-me um bocado como é que foi aquela experiência. Pronto, todos os jogadores de basquete, quando sonham em chegar à NBA, tu foste drafteada, não foi? Uhum, Quando sim. chamaram o teu número ou o teu nome, como é que foi essa sensação? Portanto, eu fui o segundo draft porque o primeiro foi em 97 e o meu foi em 98 e isto é. E já, Sim, aquilo foi um bocadinho. Eu lembro-me que a WNBA trouxe-me para Nova York, levaram-me a ver um show da Broadway, levaram-me a ver uma data de coisas e depois, exatamente no dia do draft, eu já sim, sabia que ia para Sacramento, mas aquilo era tipo um tape delay, aquilo tinha, como não era os dias de hoje, outra vez, portanto, aquilo quando foi dado não era direto, era um falso direto. ok. Então eu lembro-me de eles dizerem assim, quando eles disserem onde é que vocês vão, têm que pensar, têm que fazer uma tipo de surpresas que não sabiam nada, mas eu já sabia, então eu lembro perfeitamente que disseram o meu nome assim, vou para Sacramento, não sabia. Um, Uau, e foi para onde eu fui a segunda escolha do draft em 98 sim, e acabei por ir para o outro lado dos Estados Unidos, que era na costa oeste, para a cidade de Sacramento, onde eu joguei 12 anos. 12 anos, exatamente. Experiência espetacular. Sim, Podes contar algum momento de Sacramento que tenha marcado? eu lembro perfeitamente, pronto, outra vez mudar depois de 4 anos a habituar-me a estar em Norfolk, na cidade de Virgínia, onde estava o Old Dominion, outra Sim, vez com as malas às costas, aí para uma cidade que é no outro lado dos Estados Unidos, que ainda estava mais longe de Portugal, com uma diferença horária ainda maior. E eu lembro-me de estar no avião, eu nunca tinha estado em Sacramento, sabia que era a capital da Califórnia, mas não, uma pessoa pensa Califórnia, pensa praia, sol, não sei o quê. E eu lembro-me de estar no avião e olhar para baixo e só via era campos de milho. Eu assim, o que é isto? E quando aterrei, eles tinham uma limusine assim um bocado velha, naquela altura era nova. Eu entrei, fui para o pavilhão, onde fui recebida pela comunicação social. Foi uma experiência espetacular, ainda me lembro tudo, mas eu lembro quando estava a aterrar, dizer assim, o que é isto? E realmente era uma cidade muito pacata, que eu vi crescer nos 12 anos que estive lá, que em termos de exato. casas e não sei o que, cresceu imenso. Mas quando eu cheguei em 94 era uma cidade que não acontecia nada, muito, muito pacata. Foi, uau. Depois de 12 anos aí, depois vais para LA? Não, não Sim, foi. joguei Depois em aí LA chegaste 2 a anos. LA. Eu só saí de Sacramento porque a equipa acabou. Exato. Nós ganhámos o título em 2005, em 2006 voltámos às finais, mas perdemos contra Verdade. Detroit. E, e os donos da equipa eram pessoas que investiam, portanto eles tinham uma data de negócios em Las Vegas e não sei o quê, acho que começaram a perder muito dinheiro porque os Kings também não estavam a ganhar e eles decidiram Exato. assim de um momento para o outro acabar com a equipa Exato. e não Uau. tentaram vender nem nada e foi para mim uma situação que ninguém estava à espera e doeu, Claro. porque para mim eu tinha acabado a minha carreira em Sacramento, mas fui obrigada a ter que mudar Sim. para outra equipa e fui para a Tá. Califórnia, neste caso a Los Angeles é a mesma Califórnia que nós imaginamos dos filmes, que é Exato. Hollywood, praia, sol Hollywood. e essas coisas todas. E então joguei Espetáculo. em LA, joguei em Los Angeles 2 anos. E ainda coincidiste com
com o meu ídolo, Sim, tens o teu ídolo. que ainda O teu tiveste ídolo, com a o teu camisola ídolo, 2 anos, pá, o pai do Kobe foi meu treinador, a sério? a Olha, não sério. sabia, não sabia. Sim. O pai do Kobe foi meu treinador. Ele Ei, costumava jogar connosco nos treinos. Bem, eu lá. era Sim, incrível. eu ainda lembro, pronto, não me lembro assim tão bem, mas sei que ele jogou em Itália e Itália foi um grande jogador, Sim, sim, não, ele mas era bom. Ele jogava um bocadinho assim, pronto, em câmara lenta, porque já tinha uma certa idade, mas claro, tinha uma tirito, mãozinha, sim, sim, o e tirito, falava, exato. Sabes que sim. eu ainda tive muitas experiências a jogar contra pronto, colegas tuas, quando eu joguei em Charlotte e a Uhum, minha irmã, antes da minha irmã ir para lá, antes da Mary ir para lá, uhum. eu treinava com as Charlotte Sting, pá. Sim. Pá, sabes que eu tenho marcas no meu braço da ranha delas e se eu já tinha respeito pelo basquete feminino ou pelo desporto feminino, ganhei outro patamar de respeito quando comecei a defrontar, porque ainda tinha a Dawn Staley, Uhum, a Pfister, não uhum. era? Sim. Alison Pfister, Tracy Reed, Tracy Reed, exato. E uhum, depois a minha irmã também foi, ainda treinei com elas exato. durante 2 verões. Epá, e aquilo era mesmo. Eu levava sempre colegas meus, porque a coach, como é que ela se chama? A que Shirley está. Lacy? Não. Shirley Não, Lacy? não. Não foi. É a que está agora com as Mystic, Ah, Minnesota. coach É? com os Mystics. Acho que sim. Como é que ela se chama? Pá, sim, ganhou alguns campeonatos agora. Com o Minnesota ou com os Mystics? Com as Minnesota, desculpa. Ah, Cheryl Reeve? Cheryl Reed. Não. Não, não. Estou a Não, confundir Cheryl então. Reeve esteve em Detroit, não esteve em Charlotte. Em Charlotte teve a Ann Donovan, que foi a nossa treinadora, a minha e da Mary, em Old Dominion, Sim, ela teve lá um ano, sim, muito alta, um time muito mas alta. isso. Foi a Trudy Lacey, Mas era uma que teve também convosco, se não me engano, em Old Dominion, como adjunta, é possível? essa foi a Ann Donovan, que, And Donovan? que era Ok, alta. pronto, então estou a fazer confusão. Sei que ela. Se calhar é Cheryl Reed. Yeah. Sei que ela perguntava-me que elas iam lá, eu digo vocês, elas iam lá treinar à minha faculdade e Uhum. depois eu estava lá sempre no pavilhão e ela olhava para mim, eu olhava para ela, tipo, ela conhecia-me de algum lado e depois é que alguém lhe deve ter dito que eu era o Carlos Andrade. E depois ela, Andrade, então só pode ser Portugal e Claro. só pode ser. E eu disse que sim, que era irmão. Depois Então anda a trocámos de jogar. contacto e depois ela disse se eu conseguisse arranjar colegas que estavam lá a fazer summer school comigo. E eu disse, pá, Para vamos. irem ser arranhados. Exatamente, pá. Então eu juntei ali 6 ou 7, pá, e a gente éramos super bem tratados, pá, mas saíamos lá mesmo, um treino mesmo a sério, pá. Aquilo era Pois, com a doer. A Tammy Sun Brown, Brown. eu Uhum. defendia sempre a Tammy, ela era da minha altura, ou mais alta que eu, pá, Sim. e era brutal. Olha, final de carreira. Agora Sim. aqui entrando um bocado no tema da Sports Embassy, que desde já agradeço-te em nome deste projeto, teres aceito pronto, este convite e estás aqui Uhum. a partilhar aqui um bocado a tua história. Mas este projeto, pronto, não sei se depois pesquisaste um bocado, se sabes alguma coisa do que é que nós falamos, mas a ideia aqui é tentar que uma figura pública como tu nos consiga, uh, nos consiga dizer um bocado como é que fez esse período de transição de carreira, de atleta profissional ao mais altíssimo nível que tu tiveste, não é? E como é que tu lidaste com essa transição de carreira, se te preparaste para essa transição de carreira, se já no final, nos últimos anos que estiveste como jogadora, se já sabias que era o momento que ias acabar, se preparaste, desse os passos certos para depois fazeres essa transição. Sim, eu comecei a pensar, nós sabemos que infelizmente não podemos jogar para sempre, não é? Senão ainda agora Exato. estava a jogar. Mas eu comecei a ter vários problemas dos Aquiles, dos tendões de Aquiles, muitos quilómetros no corpo. Eu Exato. jogava sempre no verão e depois
na Europa durante o inverno, então eu não tinha muito tempo para descansar, então o corpo começou a reventar, Adoro. mesmo, literalmente. Terminaste com Ah, que idade? Desculpa lá interromper. 38, 38. És das minhas, pá. Foi esse só que termina aos 30 e 32, 33 são meninos. E terminei porque eu passei a minha carreira toda sem nunca levar injeções de cortisona. Eu estava a tomar medicamentos e eu penso isto dá sempre alguma coisa mal, não é? É Exato. como tapas aqui, mas destapas ali. Então eu não Exatamente. gosto de estômago, problemas de estômago, então eu tentava sempre não tomar nada. E então eu nunca levei injeções de cortisona. Eu aguentava jogar com dor, às vezes tinha que fazer operações, eu esperava até ao fim da WNBA para ser operada, ao ombro, ou Exato. cotovelo, ou dedo, não sei o quê. E os últimos 15 meses da minha carreira eu levei 10 injeções de cortisona pelo corpo Uh, inteiro. Então eu assim, pronto, ok, eu já percebi que é a já altura. percebi que estão a Então chamar. eu comecei a pensar o que é que eu vou fazer. Olha, eu não quero ser treinadora. Ser treinadora, sou já base a minha vida toda, já fui treinadora, vai para aqui, vem aqui dar o bloqueio, time out, não sei o quê. Já és uma treinadora, já tinha sido. Somos E dois. era uma coisa que me ia roubar muito tempo outra vez. E eu saí de casa com 16 anos, 15 anos, os meus pais não tive a oportunidade de passar tanto tempo com eles como queria, então eu queria fazer alguma coisa que continuasse ligada ao basquete, mas que tivesse alguma liberdade. E comecei a pensar, não há muitas mulheres a representar mulheres, principalmente mulheres que jogaram, e então cada vez que eu pensava, eu acho que isto é aquilo que eu quero fazer, que é ser agente desportiva, então cada vez que eu pensava, eu gostava mais da ideia. Então foi mais ou menos 2 anos de eu começar a pensar, ainda estava a jogar, e cada vez que eu pensava, gostava mais e mais da ideia. Então comecei a fazer algumas pesquisas, a falar com pessoas, falava com a minha própria agência, fiz Claro. como é que se diz? Um internship, um Então, estágio. no estágio, Um sim. estágio com eles. E pronto, e quando retirei foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Eu assim que me Naturalmente. retirei, eu retirei-me, o meu último jogo foi em setembro de 2012 e eu em novembro de 2012 recebi o certificado da FIBA e da Uau. WNBA, e então foi uma coisa que aconteceu naturalmente, mas Sim. comecei-me a preparar mentalmente e não só 2 anos antes disso acontecer, para Uau. exatamente ter essa transição que não fosse 2 turbulenta, anos. mas que fosse, sim, fosse Sim, suave. esse é um tema que nós discutimos sempre aqui na Sports Embassy. Temos uma Bíblia, chamo-lhe uma Bíblia, que é um livro que tem um título bastante interessante, que é um livro espanhol, que em português traduzido é Quando o Desporto te abandona. Já ouviste falar desse livro? Não ouvi De falar. Júlio Garcia. E, e pronto, é um bocado isso que nós, que me perguntam também muitas vezes a mim, se quando eu saí, se continuava a jogar por muito mais anos. Eu abandonei aos 40 e, e fisicamente acho que poderia ainda estar a jogar, e acho que ainda podia estar a jogar ao nível aqui em Portugal, pronto. Mas decidi por mim que quando achasse que já não tivesse essa motivação para treinar, principalmente, que eu acho que para mim, a mim dava-me gozo era treinar. Os jogos, eu dizia como o Kevin Garnett, também é um dos meus ídolos, que a mim pagam-me para treinar, o jogar é para me divertir, não é? Yeah. Então, quando eu comecei a perder essa motivação para treinar e pronto, e ir e tratar do corpo e lançar e Exato, aqueles tempos, comecei a perceber que já não era para mim, que tinha que dar esse passo em frente, por muito que custasse, exato. teria que dar. Mas sempre decidi que teria que ser eu a dar esse passo e não ser aquele jogador no final do banco, de Que é 5 empurrado. inicial, exato, ali, Exato. depois ficas ali, pá, precisamos de ti, pá, porque o grupo precisa de um veterano, porque o grupo, Yeah. ou a outra porta que é ir para a segunda divisão, depois para a terceira, e depois, pronto, acabar. Então eu decidi, não, eu quero sair quando ainda achar que sou útil. Só não saí campeão. Acho que foi a única. Mas achas Sim. que tomaste essa decisão? Foste tu a abandonar o desporto e não o desporto a abandonar-te a ti? Sim, mas eu também não acabei como queria, porque eu de manhã acordava, eu quase não conseguia.
ir andar Ah, até à casa de banho, porque tinha umas dores horríveis. Eram os dois tendões daqueles que estavam completamente exato. inchados de. Eu agora sinto-me bem, eu agora Claro. podia, se jogássemos meio campo, se houvesse uma liga aí de meio campo, ainda só se 3 for para 3 para 3? 3. O 3 Yeah. para 3? Que agora é olímpica. Exato, estamos a organizar aí na Figueira da Foz. A Figueira da Foz aí é o Meca do 3 para 3. Exatamente, exatamente. Não, não, mas Boa. fui eu que me retirei, mas eu já via que, eu via-me em vídeo e dizia que é isto, eu cocheava a correr, eu não era eu própria, então foi um bocadinho Exato. as duas coisas, porque eu passava mais tempo a receber tratamento Fisioterapia. do que passava. Bem, o meu dia era horrível. Eu levantava-me para aí às 7 horas, ia fazer tratamento antes do treino, treinava, depois tinha que ir a conduzir para ir fazer tratamento com um gajo não sei de quê, depois ia fazer tratamento. Eu passava o dia todo a fazer tratamento e não fazia nada. Então Imagina. eu disse: não, já está. Não. Imagina. Eu já percebi que é a Está altura, feito. ok. Não, é Estou assim. em paz com a É decisão aceitar. Boa. e é assim. E agora, nesta tua nova fase, eu gosto sempre de perguntar também, ou muitas vezes me perguntam, e agora também estou numa fase que já fiz essa transição e, e muitas vezes deparo-me a pensar ainda como jogador, não é? Ainda como Uhum. atleta, ainda com aquela mentalidade de superação, de sacrifício, de querer mais. Que valências é que tu achas que, enquanto atleta, pronto, valências que tenhas. Estás-me a ouvir agora? Agora, É, pá, foste, foste dei aqui, abaixo. fiz aqui 3 rezes para isto não caísse. Mas pronto, estava-te Eu aqui assim, ai, a. ai, 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 ai. Ai, eu já estava aqui já a suar outra vez, já estou a ficar com calor. Não, mas Não estava-te a havia perguntar, pergunta. eu repito, que valências é que tu achas que adquiriste enquanto atleta, ah, e que agora consegues transportá-las para a tua vida profissional como agente? A resiliência, a perseverança, o espírito de Sim, lutador, o espírito de querer vencer, divertir-me, fazer exato. amizades, tantas coisas. Eu acho que o basquete é uma lição de vida, ou o desporto em geral. No desporto, yeah. É saber competir, mas aproveitar. Eu vou dizer uma coisa, vou ser honesta. Todas as taças, os canecos, olha, nem sei onde é que está nada dessas coisas. Tenho metade aqui, metade na América. Isso é tudo muito lindo mas a coisa mais bonita que o basquete me deu são as memórias e as pessoas que eu conheci. Eu acho que eu agarro no meu Exato. telefone, se eu for aos meus contactos, acho que 90% das pessoas que estão no meu telefone eu conheci através do basquete e muitas delas são amigos para a vida toda. Eu acho que isso é a verdadeira coisa que o basquete me deu, Sem porque a dúvida. carreira é um espetáculo e foi a divertir-me imenso a jogar, mas já acabou. Então é impossível ser para a Sim. vida toda, não é? Não. Mas há muitas lições de vida que o desporto nos ensina, e uma delas é a lutar, querer sempre ganhar, mas fazendo isso tudo, divertindo-nos. E acho que a vida são isso mesmo. Às vezes temos altos e baixos, como no desporto temos vitórias e derrotas, e saber Claro. passar a página. Uma das coisas que a minha mãe sempre me diz eu adoro como és tão positiva, não é? Que eu tento sempre levar Sem dúvida. virar um negativo para um positivo. E é engraçado que eu estava a ver o Last Dance e o Michael Jordan disse isso. E eu assim, o gajo roubou-me a minha mantra, não é? Claro. E é um bocado Como isso. é que os great minds think alike, né? Yeah, yeah. Então é sempre tentar, porque uma pessoa, o negativo é como uma bola de neve. Aquilo começas do negativo, pim, 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 começa a crescer, a crescer, a crescer e nunca mais parar. Então eu sempre digo, se há uma coisa negativa, eu se posso fazer alguma coisa, se posso controlar, controlo, Claro. faço, tento mudar. Se não, porque é que eu vou pensar nela, não é? Então é tentar sempre virar o negativo e pôr um positivo. Muito bom, pá. Tivemos aqui uma lição de coaching, life coaching. Muito bom. Então, e mudarias alguma coisa na tua carreira? Posso-te perguntar? Algum regret? Não, não Nada? mudava nada. Em termos de decisões que eu tomei, não mudava nada. A única coisa que mudava era repetir dois jogos que ainda me estão aqui atravessados. Que é Então, um que conta lá. foi as finais, que joguei com a tua irmã em 97 nas finais da. Tennessee, Exatamente. Chamica.
Bem, Chamika High School. ontem telefonou-me um repórter para falar da Chamico Old School. Eu assim, eu não gosto dela. Ei. Ainda está aí atravessado. Não, esse jogo está aqui atravessado e o jogo das finais de 2006. Eu nem vou dizer jogo 5 porque devíamos ter ganho o jogo 4 em casa e de ser campeãs back-to-back na WNBA. Portanto, esses dois jogos da minha carreira, se eu pudesse voltar atrás e Repetir. repetir, Era mesmo diferente. coxa, mesmo não sei o quê, uma pessoa gostava de ter essa oportunidade. Mas em termos de decisões Autêntico. que eu tomei, acho que fazia tudo igual. Boa, boa, boa. Pronto, estamos aqui quase a terminar. Eu tenho aqui mais algumas questões que eu gostava de colocar. Como descreves o teu legado neste momento? Hum, Que já impacto foi, é que achas? Que impacto é que tu achas que já foi tens? escrito. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer é que uma menina da Figueira da Foz que tinha um sonho enorme e que foi atrás dele. Fui para os Estados Unidos, eu não sabia o que é que ia encontrar, só sabia que eu queria ser a melhor jogadora que eu pudesse ser. Não sabia exatamente o que é que isso significava, mas sabia que incluía sacrifícios, incluía muito trabalho, muita dedicação, e pronto, e logo se vê o que é que pode acontecer. Se eu Boa, esperasse que o basquete me desse tanto como me deu, não sei não dizer. esperava. Decididamente nunca pensei que o basquete me desse tanto e estou eternamente agradecida. E o meu legado é exatamente esse, é que uma rapariga da Figueira da Foz, de Portugal, onde o basquete feminino, naquela altura principalmente, era praticamente não existente. Eu nunca Claro, podia ligar a televisão e ver uma mulher a jogar basquete que fosse a minha ídola. O meu ídolo era o Michael Jordan e o Magic Johnson. E agora claro. saber que há raparigas, há miúdas aqui em Portugal que olham por mim dessa maneira e eu Que digo sempre, se eu espetáculo. consegui, vocês podem conseguir, ninguém me tocou com uma varinha mágica quando eu nasci. Portanto, o segredo de tudo é muito trabalho e muita dedicação, isso é a base de sucesso para qualquer coisa que se faça na vida. Boa, espetáculo. Tens alguma. Já disseste o Michael Jordan e o Magic, não é? Que foram as tuas Uhum. referências como jogadores de base. Tens alguma referência sem ser atleta? Acho que os meus pais, acho que da maneira como eles me criaram, os sacrifícios que eles fizeram, a apoiarem-me em ir para Rio Maior primeiro e depois a ir para os Estados Unidos, acho que não é fácil. E acho que muitos pais às vezes querem apoiar os filhos, mas depois ficam com medo, não é? Porque, principalmente naquela altura, eu não tinha telefone, nem nessas coisas, nada, era muito mais difícil a comunicação nos anos 90, e então sem o apoio deles era impossível eu ter chegado onde cheguei, e a eles lhes devo muito e eles sabem isso. Boa, boa. Não, eu acho que sim, acho que é importante a gente reconhecer sempre o trabalho daqueles que estão sempre ao nosso lado, não é? Sim, Muitas sim. vezes reconhecemos mais os que estão mais longe do que por Sim, exemplo, e o meu irmão também foi por causa dele que eu comecei a jogar basquete e era uma claro. chata do caraças, queria sempre ir atrás dele e jogar com ele, e ele dizia, Ih, que chata, e os amigos, não, deixa vir, então muitas vezes era eu, o meu irmão Muito e bem. uma data de amigos deles, e lá me deixava ser uma pendura e foi aí que eu comecei mesmo a apaixonar-me pelo basquete. Boa, foi como eu com a minha irmã. Não ia atrás dela, mas ia sempre ver os jogos lá à ESA Yeah. e, pá, e via-vos a vocês da seleção e Uhum. foi sempre, foram vocês é que despertaram também o O bichinho, bichinho, o bichinho. exato. Olha, há aqui uma pergunta bastante interessante aqui da Performance Uhum. Lab, desculpa, que diz: sentes que o teu legado é mais reconhecido nos Estados Unidos do que em Portugal? Acho que não, acho que se nós compararmos a grandeza dos dois países, eu acho que a comunicação social aqui fez o que pôde, ou faz o que pode com aquilo que lhe é dado, não é? Portanto, se nós abrimos um jornal desportivo, a Bola, ou o Record, ou o Jogo, se tiverem 50 páginas, 48 são de futebol. Há duas para o resto Exato. dos desportos. Então, eu acho que eles fizeram o que podem e as pessoas que cobrem o basquete e o basquete feminino lutaram bastante para eu ter, para sair, para darem as notícias. Eu sabia que às vezes as pessoas aqui em Portugal ficavam acordadas à noite para me ver jogar na Sport TV. Então Exato. eu acho que é comparado a grandeza se calhar fui a comunicação social nos Estados Unidos era muito mais e saía em muitos mais na televisão, nos jornais, nas redes sociais, mas comparamos Portugal com os habitantes que Claro, temos e com
acho que está bem. Pronto, ok. Foste politicamente correta. Eu se calhar respondia de outra maneira, mas pronto, vou-te deixar, és convidada, vou-te deixar aí com a politicamente correta, a resposta politicamente correta. Não sei se Exato. mais pessoal está aqui a ter aqui mais perguntas, podíamos responder aqui algumas. Isto aqui é Performance Lab, eu vou-te contar, esta rapariga é uma chata. É a Inês Caetano, estou a brincar. A Inês Caetano é a CEO da Sport Embassy, é o Ah, grande ok. cérebro por trás disto. E ela, o Carlos Martins e o Carlos Teixeira, que eu gostaria muito de um dia de poder apresentá-los, porque eles Ok. têm uma mente, são de esportes completamente diferentes, Diferentes. distintos. O Carlos Teixeira do vôlei, que já deves ter ouvido, o Carlos Martins do hóquei e a Inês, a chata, a loira, é do pentatlo moderno. Então é uma atleta em grande. E Então deixa eu ver o que é que vivem ela. todos ali em Lisboa, não? Não, eu, a Inês e o Carlos Martins e o Teixeira é do Norte. Ela Ah, vive ok. no Porto, sim. Mas pronto, isto são só os três cabecilhas. E depois há um grupo gigante de malta que pá, se apoiam uns aos outros, que fazemos muito isto nos chats. Basta estares tipo 3 ou 4 minutos sem ires ao WhatsApp, quando vais outra vez tens 300 mensagens que estamos sempre a comunicar e a falar de artigos e da atualidade. Então, um bocado para desenvolver este tema que, pá, para os atletas hoje em dia, se houvesse uma Sports Embassy há 5 anos atrás, acho que a minha transição poderia Tinha ter sido sido muito mais fácil. mais. E tu sabes o que é Sim, que, sim, que eu liguei-te sim. numa altura que estava. Eu não tenho problemas nenhums em dizer, por isso eu estava numa altura Sim, que estava muito perdido, tu próprio, com as tuas palavras, pá, deste-me ali um bocado de alento, que estava muito perdido e sem saber, porque estamos ali como atletas e depois não quero estar a pensar no final de carreira, porque ainda estou no ativo, ainda estou a jogar no Benfica, ainda estou a ser MVP de alguns jogos, não muitos, mas, mas não quero estar a pensar porque estou a dizer-me a mim próprio que vou acabar. sim. Mas pá, um amigo meu, o Filipe Gomes, mandou-me como é que se diz, um link que estava a Uhum. Inês e o Carlos Martins a falarem sobre a Sports Embassy e o que é que representa e como é que consegue ajudar. E foi isso mesmo que eu fiz. Eu liguei para eles e conseguiram um bocado, um Direcionar. bocado direcionar. Pronto, primeiro identificar o que é que eu não queria fazer. Acho que isso é o mais difícil. Sabes uma coisa, Carlos? Eu acho que às vezes nós temos medo de pedir ajuda, Exato, porque estamos tão habituados, somos tão independentes e estamos habituados a desenrascar-nos, não é? E a ter sucesso. E às vezes como pedir ajuda é como um ponto fraco. E não há pontos fracos. Acho que o ponto fraco é não pedir ajuda. Admitir que exato, nós precisamos de ajuda é um ponto forte. E então às vezes é perder um bocado, perder a vergonha e ir à procura de quem nos pode ajudar. E quem é que tem as exato, conexões. E às vezes uma pessoa não sabe o que é que quer fazer, porque o basquete tem sido uma coisa tão importante na nossa vida durante tantos anos e nós sim, perguntamos o que é que eu vou fazer agora que isto acabou, não é? E para mim exato, era importante eu continuar ligado ao basquete, porque é realmente aquilo que eu gosto de fazer. Nos Estados Unidos exato. dizem, como é que é? Deixa eu ver em português. Se trabalhares, não trabalhas um dia nunca na tua vida se fazes Ah, aquilo que sim, tu sim, gostas, não é? Então exato, é isso exato. mesmo. Para mim, eu queria continuar de alguma maneira relacionada com o basquete. Isto é uma maneira, para mim, também de ajudar a próxima geração e de eu Boa, devolver ao basquete as coisas boas que me deu, de tentar para continuar a ver o basquete feminino e o basquete em geral a crescer. Então eu boa. sabia que queria fazer alguma coisa relacionada com o basquete e cada vez que eu pensei mais, eu quero ser agente esportiva, ok, acho que sim. Então pronto, é Boa, andar para a frente. Mas não é boa. fácil, não é fácil. Não, Há não muita é, gente que. passamos ali, porque eu quando dei conta de- eu joguei o meu último jogo dia 6 de junho de 2018. O último jogo, Uhum. pronto, como profissional. Depois já andei aí nas ligas do Inatel mas o meu último jogo como profissional foi dia 6 de junho de 2018. E a nossa profissão acaba por ser
ter pronto, essa faceta ingrata, que é, tu terminas esse jogo, não foste despedido, não me magoei, era um dos meus objetivos, Sim, não terminar com uma lesão, não desci de divisão, mas acabou. claro. Estás a perceber? E então e agora? E é isto que a Sport Embassy te consegue, Proporciona. sim, consegue proporcionar como é que tu deves pensar antes e depois na altura, quando acontece, e estar preparado para depois para o futuro. E é isto que nós queremos divulgar aqui, pá, queremos partilhar e queremos que outros atletas ouçam histórias de estrelas como tu e que possão perceber que se passa com toda a gente, não é só com eles, para eles não Não, pensarem exato. que isto pode. Porque a geração de agora, estava aqui a ler há bocado outra pergunta da Inês, que diz que agora tu representas jogadoras, não é? Esta geração de jogadores, qual é a diferença que tu consegues mencionar? Uma, duas, três diferenças em relação à nossa geração ou outras gerações? Eu não sei se é a geração, eu acho que sim, que é uma geração, mas eu digo sempre o que é que eu fazia, o que é que eu vou dizer uma coisa, eu Exato. quando jogava, eu quase nunca telefonava ao meu agente, eu Exato. desenrascava-me, elas telefonam-me para tudo, olha, a minha sanita está entupida, a minha internet não Não acredito. funciona, não, é que é incrível, e sabes uma coisa, se tu disseres assim, opá, dizer merda, Pois, ela diz, vou-te despedir, não é? Então, pá, pois. é uma geração diferente. Não. Têm muito mais necessidade de apoio, não são tão independentes. Desde pequenas e principalmente nos Estados Unidos, elas desde os 15, 16 anos, com o recrutamento das universidades, como é que se diz em português? Há muito kiss-ass. Muita gente. Epá, paparicam Sim, as miúdas muito, paparicam-nas muito. Então elas, exato. pá, desde pequenas Sentem-se elas logo. pensam, Sim, pensam sentem-se. que são, sabes, as maiores do mundo e do universo e depois vão para uma Exato. universidade boa, jogam, são as melhores, chegam à Claro. WNBA, é outro mundo. Não. Então, e às vezes tu tens que dizer-lhes a verdade, escolher as palavras como dizer a verdade, mas eu nunca vou dizer mentiras, eu nunca vou ou prometer Claro. coisas que eu não posso dizer. Então, mas é uma diferença bastante grande para mim, da geração, principalmente eu sei como é que agia e Uhum. penso na minha geração que dávamos muito mais, pá, eu digo sempre, eu não posso gostar mais de basquete, eu não posso gostar mais do que tu, porque eu já fiz a minha carreira, eu já Exato. acabei, não é? Então, se tu estás preocupada quantos seguidores é que tens no Instagram, em vez de estás preocupada com Uhum. a tua percentagem de lance livre, vamos ter um problema, Não porque há. isso não interessa, não é? Mas Claro. acho que elas têm umas prioridades completamente diferentes, porque há muitas Sim, distrações que não havia há 10, 20 anos. Então exato. é diferente. Mas temos que Não. levar tudo com calma e com muita paciência. Sim, eu costumo dizer que as distrações acho que não são assim tão diferentes. A única diferença é que as nossas vivências naquele tempo, ou na nossa geração, não saía a público. E agora, pá, faz tudo publicamente. Estás a Sim, perceber? sim. Então, antigamente, se calhar fazíamos muitas coisas, eu falo por mim, fazíamos muitas coisas que adolescentes agora fazem, né? Só que eu tinha vergonha de algumas coisas que eu fazia, Sim, não sim, é? E não queria que aquilo claro, saísse público. claro. Mas E nos, agora não, não, nos dias agora de hoje, parece que fazem de propósito para o Insta e para os likes e depois acabam por entrar ali num mundo que tem que pronto, querer a aprovação de toda a gente. E lá está, uhum, depois ligam para os agentes, ligam para exato. tudo e mais e não conseguem se desenrascar. Acho que é Eu super tento interessante. sempre, uma coisa que é super importante para mim, eu tento sempre contratar jogadoras que têm talento, mas que são boas miúdas. Eu digo Exato. sempre, eu represento, mas tu representas-me a mim. Então é sempre uma das coisas que eu lhes digo, porque já tive algumas situações onde eu fui buscar jogadoras pelo talento, mas sabia que elas eram um bocado complicadas e digo, não, eu vou tentar mudá-las, eu sei que consigo. Não, não Não, consigo. Porque não. elas entram por aqui e saem por aqui. Claro, não. Então
eu não tenho tanta paciência para estar sempre a dar pim, pim, pim. Digo, isso é quando eu começo a entrar um bocado em frustração e digo, mas esta quem é que ela pensa que é? O que é que ela pensa que já fez? Exato. Não querer ouvir os conselhos. E eu digo muitas vezes que os agentes são como as mães. Sabes como é que as mães são? Chatas. Não sei o que, a minha mãe é Yeah. uma chata. E passado 2, 3 anos tu dizes, pá, a minha Epá, mãe tinha tinha razão. razão. E os agentes são iguais. Exato, Eu digo, epá, não exato. faças isto, não sei o quê, pá, 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 pá. Tá bem. Passado 1 dia, 2 dias, já estão outra vez a fazer. Então eu digo, ok. Olha, sabes uma coisa? Acho que é melhor a gente irem para caminhos diferentes. Sim, cada um vai para o seu caminho, sem Exato. mágoas, mas pronto, Uhum. Exato. mas olha, é pena. Olha, aqui na parte final aqui da nossa conversa, que eu estou a adorar, pá, já estava ansioso, ainda tive para não conseguir, mas pronto, cheguei, estou super Conseguimos. contente, conseguimos e não me canso de agradecer, pá, e tenho aqui só, pronto, umas últimas perguntas, eu vou-te fazer aqui só umas perguntas e depois tu respondes o que é que, pronto, ou respondes. Eu digo-te, quero perguntar se tivesse de escolher um filme para ser o teu preferido, qual era? Um filme? Sim, A Vida é Bela. Life Vida is é Bela. Beautiful. É? Boa. Representa alguma É um, coisa? é um É. filme italiano, mas tem Sim, uma sim, história, sim. sim. Não, acho que é engraçado. E eu já vi uma pessoa. Agora uma pessoa, pelo menos eu, vejo um filme, passado 2 semanas já não me lembro de nada. Não é aqueles filmes que ficam Ficou mesmo, não, gravados claro. na memória. Esse foi um filme que uma pessoa vê uma vez e lembra-se e fica um bocadinho, pronto, diferente dos outros filmes que eu já vi, mas é um filme que eu adorei. Boa, boa. Música, uma música. Música. Há alguma música que Ah, tu. sou bastante Qu- americanizada na música, vou já dizer. Enquanto jogavas, qual era o teu estilo de música? Antes dos jogos, ouvias aquele pump-up Eu, music? eu sou mais R&B, tanto rhythm and blues, mais chill out, porque de Yes. pum, 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 isso não. Eu gosto mais de música mais calma, mas também sou mais dos anos 80, 90, quando as letras dizem alguma coisa. Nestes dias uma pessoa está a ouvir e disse, o que é que ele disse? Ah, Mas há alguma música que tenha assim marcado? Algum artista? Algum cantor assim que deves ter conhecido bastante cantores? Alguma celebridade que tu tenhas conhecido que tenha feito assim tremer um bocadito? Ou não? conheci o Justin Timberlake. So- Sim, esse Joguei grande contra ele no All-Star no Game. All-Star, yeah. Sim. Experiência Ah, espetacular. sim, é um gajo porreiro e tem uma música, é muito talentoso, sem dúvida. Portanto, se Pô, tiver que dizer alguém, acho que digo ele. Acho que não Justin. conhecia assim tantos artistas como jogadores da NBA, isso é é diferente porque convivemos com eles. Às Claro. vezes partilhávamos o mesmo pavilhão, muitas vezes, mas em termos de artistas, acho que não conhecia assim tantos. Em Sacramento, vocês ainda partilhaste ali aquela era com o Os White Kings, Chocolate. quando eles eram Ei, eu não bons. acredito. Yeah, yeah, yeah. Espeta, Chris Webber, esses gajos todos. Sim, toda a Como é, gente me comparava com ele, estavam sempre como não é é? Porque, que, como é que foi? Porque eu sou o Lakers, estás a perceber? uhum, E como é que foi aquela final de conferência com o Robert Horry? horrível, horrível. Eu ainda me lembro do Vlade Divac, em vez de agarrar Meu o Deus. ressalto, mandou Toca uma para fora. e o Rohari, pumba, mais um Ah, triplo, pumba, e acabaram. Eles, acho que os Lakers passaram à final, jogaram contra os Nets e ganharam 4-0 e 4-0. acho que quem saía da Daí. Conferência Oeste era de certeza o campeão, mas pronto. Uau. Mas os Kings nessa altura adorava vê-los jogar. Chris Então, não? Webber, Vlade, Mike Bibby, Pager. Yeah. Era um espetáculo. Muito divertido, Espetacular. passavam a Doug bola super bem Christie, entre. Exato, exato. Scott Pollard, essa equipa eu tremia um bocadinho Sim. quando os meus Lakers jogavam contra eles, mesmo com o Shaq, Kobe, Ori, Uhum. era complicadíssimo. Mas pronto. Olha, um prato preferido, Bacalhau à Brás. bacalhau, sim senhora, Bacalhau à tudo, Brás. boa. Sem ser o basquete, há alguma modalidade que gostes de praticar? Praticar? Ou de Eu ver? pratico um bocadinho de tudo, mas nada de especial. Jogava futebol na praia, posso jogar voleibol, posso nadar, mas não há. O basquete foi mesmo.
Foi o único. desporto Assim, número um. Foi, é, sim. E de ver, gosto imenso de ver futebol americano. Acho super divertido. Agora que boa. sei as regras, quando chegava lá, eu assim, porque é que eles não passam bola? Não sou tão habituada ao rugby que eles passam, não Yeah, é? E porque é que eles façam. não passam? Sim, eu disse Sim, até que a mim dizia porque é que não jogas futebol americano? Eu dizia, pá, primeiro não sei as regras e depois estás a ver esta cara aqui, muita, muita ai, porrada. não dá, não dá, não dá, mas Exato. pronto. Então se não consegues dizer se não tivesses sido jogadora de basquete, o que é que terias sido? É a Não, pergunta chave. não faço ideia. Eu adoro animais. Não sei se não tivesse praticado desporto, se calhar ia Veterinário. veterinária ou por aí, mas não faço a mínima ideia. É uma especulação. Quando eu soube quantos anos é que eu tinha que estudar para ser veterinário, desisti. Foste jogar basquete, não Eu é? fui jogar Exato. basquete, exato. Yeah. Está bem, minha querida, olha, muito obrigado por este bocadinho, tá? Obrigada eu e a todas as Peço, pessoas que participaram. Muito obrigada sim, pá, pela vossa obrigadinho, companhia. tá? E E peço olha, desculpa outra vez, vou-te pedir desculpa agora sempre que te vir não te por preocupes, esta, Rui. porque foi mesmo aqui um erro de casting aqui com a net, foi, mas pronto, consegui resolver e Está estou tudo super bem. feliz que tivemos este momento E, para partilhar, está bem? eu também. E que este vírus se vá embora é para a gente voltar a ver o Exato, desporto na televisão e que voltamos às nossas vidas normais. sem Tá? dúvida, tá. Obrigado, Tchau, um Tisha. beijinho. Tchau, tchau. Beijinhos, tchau. Tchau, tchau. Tchau.